Olá, olá, vamos lá de volta. Nós paramos aqui na letra B, não foi? Eu tive um probleminha, não estou me sentindo bem. Aí eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo, certo? Letra C. Os pedaços de vareta lembram as arestas das figuras representadas. Quantos pedaços de varetas foram usados para fazer a montagem? Para fazer cada uma das montagens. A montagem A, vamos lá. As varetas são as arestas. Olha aqui. Para vocês, né? As varetas são as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A figura A, nós tivemos 9 arestas, ou 9 palitos para montar o nosso prisma de base triangular. Agora, a figura B, né, a montagem B, que é uma pirâmide de base quadrada, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas ou 8 varetas para fazer a pirâmide de base triangular. Então, voltando aí na letra C, na figura A, ou na montagem A, nós temos 9 varetas e na montagem B nós temos 8 varetas. Vamos à letra D. Os pedaços de massinhas lembram os vértices, que são os encontros das arestas. Quantos pedaços de massinha foram usados para cada montagem? Vamos lá? Na montagem A, quantas? Eu vou pegar aqui, viu? A montagem A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 massinhas de modelar. Então, nós temos aí 6 pedaços na montagem A. E na montagem B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na montagem B, eu tenho 5 massinhas. Então, eu tenho 6 vértices no prisma e 5 vértices na pirâmide, certo? Vamos lá agora aqui na letra E, uma tabela. Complete. Tem a figura. Quantas faces tem a figura? Eu falei que as faces são os lados, então vamos lá. Aqui no prisma de base triangular. 1, 2, 3, 4 aqui embaixo e 5 aqui atrás. Então, eu tenho 5 faces aqui no nosso prisma de base triangular. Gente, essa também é a representação. Se ela é a representação desse sólido geométrico, então ele também tem 5 faces. Arestas. Arestas são as linhas. Olha, as linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3. Vamos para baixo. 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, contei direitinho. 1, 2, 3. Embaixo também tem 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Ficou faltando uma de lá de trás, que eu não lembrei. Que é aqui de cima, olha. Essa mesma linha aqui na frente tem embaixo também, né? Então, olha. 1, 2, 3. Embaixo também vai ter 1, 2 e 3 lá atrás. 3 mais 3, 6. 1, 2, 3. 6 mais 3, 9. Quantas arestas eu tenho? 9. Se aqui é a representação desta figura, então eu vou ter 9 arestas também. Agora, vértices, que são os encontros, são as pontinhas. Gente, só lembrar, vértice são as pontinhas dos sólidos geométricos. Então, vamos lá. Eu tenho quantos vértices aqui? Olha, 1, 2, 3. 3 pontinhas aqui. 1, 2, 3. Mais 3 pontinhas aqui embaixo. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho 6 vértices. Se essa figura aqui é a representação deste sólido, então, ele também tem 6 vértices. Olha aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos aqui para baixo para a nossa pirâmide de base quadrada. Olha aqui. Na nossa pirâmide, eu tenho quantas faces? Faces são lados. 1, tenho esse lado, 2, 3, 4, 5. 5 lados são equivalentes a 5 faces. Se essa montagem aqui é a representação desse sólido geométrico, então eu também tenho 5 faces para essa montagem. Quantas arestas? Arestas são as linhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui atrás também tem outra. 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Então, aqui eu vou colocar que eu tenho 8 arestas. Se essa montagem aqui é a representação desse sólido geométrico, então eu também vou ter 8 arestas. Agora, vértices. Vértices são as pontinhas dos sólidos geométricos. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pontinhas, então eu tenho 5 vértices. Aqui eu coloco 5 vértices. Se essa montagem é a cópia desse sólido, eu também vou ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5 vértices, certo? Isso foi a página 17. Vamos lá na página 18, certo? Página 18 tem a atividade 2. Vejam alguns objetos que foram arrecadados para serem vendidos no bazar beneficente da escola em que André estuda. Uma bola, um ônibus, né, de brinquedo, um cubo mágico e um jogo de pega-varetas. 4 brinquedos aqui, né? Cada um desses objetos lembra uma das figuras geométricas abaixo. Quais delas lembram um poliedro e quais delas lembram um corpo redondo? Gente, lembra que eu falei sobre poliedro, as características de um poliedro, dos corpos redondos? Então, vamos lá. Compreenda. O que preciso fazer para responder a pergunta dessa atividade? O que é que eu preciso entender para responder essa pergunta aqui? Eu preciso desenhar figuras geométricas que lembram poliedros e corpos redondos? Ou eu preciso comparar os objetos com as figuras geométricas representadas e identificar quais lembram poliedros e quais lembram corpos redondos? Então, para responder essa pergunta aqui, que é: quais desses objetos lembram as figuras geométricas aqui embaixo? Eu vou comparar. Esse aqui parece com o quê? Com um cilindro. Então, eu já tenho uma comparação. O cubo mágico, gente, o nome já entregou. O cubo mágico lembra o cubo. A bola lembra o quê? Lembra uma esfera. Lembra que nós estamos aqui tratando de sólidos geométricos. A bola lembra uma esfera. E o ônibus aqui lembra um paralelepípedo, certo? Então, aqui no Compreenda, para eu responder essa pergunta de número 2, eu preciso comparar os objetos com as figuras geométricas representadas. E aí eu identifico quem são poliedros e quais são os corpos redondos. Letra A. Quais desses objetos rolam se os lançarmos sobre a mesa? Gente, vamos lá. Letra A. Quais destes objetos aqui vão rolar se eu jogar em uma mesa? O carro vai rolar? Não. Ele não vai rolar. Jogar aqui, ele vai emborcar uma vez e acabou-se. O cubo vai rolar? Não, eu vou jogar uma vez e ele vai só emborcar. Ele não vai sair girando, rodando, não. Os únicos que vão sair girando é a bola e a lata do pega-vareta, certo? Então, aqui, olha quais desses objetos rolam se lançados numa mesa: a bola e o jogo do pega-vareta. Letra B. Escreva P
para o objeto que lembra um poliedro e CR para o objeto que lembra um corpo redondo. Gente, fácil, né? Aqui o quê? Poliedro, corpo redondo e poliedro. Atividade 3, já na página 19. As crianças estão observando um puff em forma de cubo. A figura que representa a vista de cada criança lembra qual figura geométrica? Gente, olha, a Carolina está olhando essa parte vermelha. O André está olhando essa parte roxa. E a Letícia está olhando essa parte verde. Então, qual figura geométrica as crianças observam olhando só de um lado? Vamos lembrar um quadrado. Lembre que forma geométrica é a sua visão plana e sólido geométrico é sua visão 3D, certo? Então, vamos lá. Compreenda o que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade. O que eu preciso compreender para responder essa pergunta? Desenhar as figuras? Será que eu preciso desenhar todas as figuras geométricas para poder saber responder essa aqui? Ou identificar a figura que representa a vista que cada criança tem do puff? Gente, eu vou identificar, olha, como eu falei para vocês. Carolina está vendo o que aqui? De frente para ela? Somente um quadrado. Letícia está vendo o que aqui na frente dela? Só um quadrado. E o André está vendo o que aqui? Só um quadrado. Então, eu só preciso apenas identificar a figura que representa a vista de cada criança. Responda. O puff observado lembra que figura geométrica não plana? Representa um cilindro? Representa um quadrado? Representa um cubo? Ou representa uma esfera? Representa o cubo. Porque o não plano, lembre, que é tridimensional. Quadrado é uma figura plana, certo? Você só vê um lado. E o cubo não, você vê todos os lados. Por isso que é uma forma geométrica não plana, porque você vê todos os lados dele. Letra B. A figura que representa a vista que cada criança tem do puff lembra uma figura plana ou não plana? Escreva o nome dessa figura. Gente, a gente acabou de explicar. Se o cubo é uma figura não plana, a visão que as crianças têm deste cubo, cada uma em seu lado, era a figura de quê? De um quadrado, não foi? Era a figura de um quadrado. E era plano ou não plano? Ela era uma figura plana, porque você só via um lado. Então, vocês vão colocar aí, figura plana. E qual era o nome dessa figura? Quadrado. Letra C. Leia as frases e depois pinte a figura com a cor correspondente à vista que cada um tem do puff. André está observando o puff de cima. A visão que ele tem é de vista superior. Isso nós estudamos em matemática no passado e em geografia também, certo? Visão frontal, visão lateral, visão superior e visão oblíqua, certo? Nós estudamos tudo isso no terceiro ano. Então, vamos lá. Qual foi a cor que o menino viu? Vindo quase não sai. Visto o quadrado de cima. A cor que ele viu foi roxa. Então, vocês vão pintar de roxo esse quadradinho. Letícia observava o puff de frente. A visão que ela tem é frontal. Qual era a cor? Verde.
E Carolina está observando o puff de lado. A visão dela é lateral ou oblíqua, certo? Não está aí no livro não, viu? Mas vocês estudaram no passado, visão oblíqua. Então, qual foi a cor do puff? Qual é a parte que ela viu? De cor laranja. Então, vocês vão pintar laranja, verde e roxo. Vamos aqui na página 19, atividade 4, certo? Observe o molde a seguir. Depois de montado, esse molde representará qual figura geométrica? Será que ele representa, aqui olha, ele desmontado? Será que ele representa um cilindro? Um paralelepípedo? Uma pirâmide? Um triângulo? Ou um quadrado? Gente, se ele já está desmontado, ele está assim, desta forma, certo? Tem várias partes nele. Então, ele já não é nem triângulo nem quadrado, porque triângulo e quadrado são figuras geométricas planas. Se aqui fosse plano, só precisava desse pedaço aqui, ou só precisava desse pedaço aqui. Então, você já descarta esse, já descarta esse. A gente só fica agora entre cilindro, paralelepípedo e pirâmide, certo? Só uma dica para vocês. Compreenda. Para responder a pergunta da atividade, eu preciso saber o quê? Eu preciso desenhar uma figura? Ou indicar a figura que corresponde ao molde representado? Gente, eu não preciso desenhar, já está aqui, certo? Eu só preciso fazer o quê? Indicar a figura que corresponde ao molde. Qual dessas três, porque já eliminamos o triângulo e quadrado, que são figuras planas, eu tenho agora as não planas, cilindro, paralelepípedo e pirâmide. Lembrando que cilindro, ele está naquele grupo dos sólidos que rolam, que ele só tem o quê? Duas bases, certo? Duas faces. Porque ele só pode ficar em pé aqui ou aqui. Se colocar ele do lado, ele rola. Então, ele só tem duas faces. Então, vamos lá. Responda. Aqui nós já respondemos, né? Que eu preciso indicar a figura que corresponde ao molde. Agora aqui, letra A. O molde é formado por quantas partes? Essas partes são todas iguais. Vamos lá contar quantas partes ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aí na letra A do Responda 5 partes, certo? E elas são iguais? Não. Aqui tá vendo que tem triângulo, aqui tá vendo que tem quadrado, e aqui triângulos, certo? Então, quantas partes tem? Esse molde é formado por 5 partes e não tem todas as partes iguais, certo? Vamos lá, letra B. Que figuras planas compõem o molde? Agora sim, aqui eu tenho quais figuras planas? Eu tenho quadrado e tenho triângulos, certo? Então, vamos botar aí na letra B. Triângulo e quadrado. Letra C. O molde montado se parecerá com uma figura plana ou com uma figura não plana? Ela terá alguma superfície arredondada? Vamos lá olhar a figura. Gente, se ele já tem várias partes, então ele já não é uma figura plana. Ele vai ser uma figura não plana. Ele tem alguma parte redonda aqui? Não. Então, vamos lá voltar. O molde parece com uma figura não plana. E ele não tem forma arredondada. Não terá forma arredondada. Não é uma figura plana e não terá superfície arredondada. Letra D. O molde montado representará qual figura geométrica? Essa figura aqui, esse molde, vai representar o quê? A pirâmide de base quadrada. Gente, ele não seria um paralelepípedo, porque paralelepípedo a gente olha aqui, ele não tem nenhum triângulo em nenhum lado dele. Eu olho para o cilindro, já que ele não tem nenhuma parte arredondada, então já não é cilindro. Então, o único que sobrou, depois de descartar as figuras planas, foi a nossa pirâmide de base
quadrada. Olha aqui, porque aqui é uma pirâmide de base quadrada. Olha a base dela aqui, certo? Então, a figura é uma pirâmide. Vamos aí à atividade de número 5.